Capítulo 5 A tabela de propagação. Ó fiéis, cumpri com as vossas obrigações. Foi-vos permitido alimentar-vos de reses, exceto o que vos é anunciado agora, está-vos vedada a caça, sempre que estiverdes consagrados à peregrinação. Sabei que Deus ordena o que lhe apraz. Ó fiéis, não profaneis os relicários de Deus, o mês sagrado, as ofrendas, os animais marcados, nem provoqueis aqueles que se encaminham à casa sagrada, à procura da graça e da complacência do seu Senhor. E quando estiverdes deixado aos recintos sagrados, caçai, então, se quiserdes. Que o ressentimento contra aqueles que trataram de impedir-vos de irdes à assento grave mesquita sagrada não vos impulsiona a provocá-los, outro sim, auxiliai-vos na virtude e na piedade. Não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade, mas temei a Deus, porque Deus é severíssimo no castigo. Estão-vos vedados, a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que tenha sido sacrificado com a invocação de outro nome que não seja o de Deus, os animais estrangulados, os vitimados a golpes, os mortos por causa de uma queda, os chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguirdes sacrificá-los ritualmente, o animal que tenha sido sacrificado nos altares. 333. Também vos está vedado fazer adivinhações com setas, porque isso é uma profanação. Hoje, os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não os temais, pois, e temei a mim. Hoje, completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente sem intenção de pecar, se vir compelido a alimentar-se do vedado, saiba que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Consultar-te-ão sobre o que lhes foi permitido, diz-lhes, foram-vos permitidas todas as coisas sadias, bem como tudo o que as aves de rapina, os cães por vós adestrados, conforme Deus ensinou, caçarem para vós. Comei do que ele estivesse-me apanhado para vós e sobre isso invocai Deus, e temei-o, porque Deus é destro em ajustar contas. Hoje, estão-vos permitidas todas as coisas sadias, assim como vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, da mesma forma que o vosso é lícito para eles. Está-vos permitido casar-vos com as castas, dentre as fiéis, e com as castas, dentre aquelas que receberam o livro antes de vós, contanto que as duteis e passeis a viver com elas licitamente, não desatinadamente, nem as envolvendo em intrigas secretas. Quanto àqueles que renegar a fé, sua obra tornar-se-á sem efeito a ele se contará, no outro mundo, entre os desventurados. Ó fiéis, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lavai o rosto, as mãos e os antebraços até aos cotovelos, e esfregai a cabeça, com as mãos molhadas e lavai os pés, até aos tornozelos. E, quando estiverdes pultos, higienizai-vos, porém, se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se vierdes de lugar escuso ou tiverdes tocado as mulheres, sem encontrardes água, servi-los do taiamum com terra limpa, e esfregai com ela os vossos rostos e mãos. Deus não deseja impor-vos carga alguma, porém, se quer purificar-vos e agraciar-vos, é para que lhe agradeçais. E recordai-vos das mercês de Deus para convosco e da promessa que recebeu de vós, quando dissestes, escutamos e obedecemos. Temei, pois, a Deus, porque Ele bem conhece as intimidades dos corações. Ó fiéis, sede perseverantes na causa de Deus e prestai testemunho, a bem da justiça, que o ódio aos demais não vos impulsiona a serdes injustos para com eles. Sede justos, porque isso está mais próximo da piedade, e temei a Deus, porque Ele está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Deus prometeu aos fiéis que praticam o bem uma indulgência e uma magnífica recompensa. Porém, os incrédulos, que desmentem os nossos versículos, serão os companheiros do fogo. Ó fiéis, recordai-vos das mercês de Deus para convosco, pois quando um povo intentou agredir-vos, ele o conteve. Temei a Deus, porquanto a Deus se encomendam os fiéis.
Deus cumpriu uma antiga promessa feita aos israelitas, e designou-lhes 12 chefes, dentre eles, dizendo: Estarei convosco se observardes a oração, pagardes o zakat, credes nos meus mensageiros, socorrer-de-los e emprestardes espontaneamente a Deus, absolverei as vossas faltas e vos introduzirei em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Mas quem de vós pecar, depois disto, desviar-se-á da verdadeira senda. Porém, pela violação de sua promessa, amaldiçoámo-los e endurecemos os seus corações. Eles deturparam as palavras do livro, e se esqueceram de grande parte que lhes foi revelado. Não cessas de descobrir a perfídia de todos eles, salvo de uma pequena parte, porém, induta-os e perdoa-lhes os erros, porque Deus aprecia os benfeitores. E também aceitamos a promessa daqueles que disseram: somos cristãos. Porém, esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado, pelo que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles, até ao dia da ressurreição. Deus os inteirará, então, do que cometeram. Ó adeptos do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro para mostrar-vos muito do que ocultáveis do livro e perdoar-vos em muito. Já vos chegou de Deus uma luz e um livro lúcido, pelo qual Deus conduzirá aos caminhos da salvação aqueles que procurarem a sua complacência e, por sua vontade, tirá-los-á das trevas e os levará para a luz, encaminhando-os para a senda reta. São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria. Diz-lhes: quem possuiria o mínimo poder para impedir que Deus, assim querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque é onipotente. Os judeus e os cristãos dizem: somos os filhos de Deus e os seus prediletos. Diz-lhes: porque, então, ele vos castiga por vossos pecados? Qual? Sois tão somente seres humanos como os outros. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga quem quer. Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos, e para ele será o retorno. Ó adeptos do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro, para preencher a lacuna, na série, dos mensageiros, a fim de que não digais: não nos chegou alviçareiro nem admoestador algum. Sim, já vos chegou um alviçareiro e admoestador, porque Deus é onipotente. Recorda-lhes de quando Moisés disse ao seu povo: ó povo meu, lembrai-vos das mercês de Deus para convosco, quando fez surgir, dentre vós, profetas, e vos fez reis e vos concedeu o que não havia concedido a nenhum dos vossos contemporâneos. Ó povo meu, entrai na terra sagrada que Deus vos assinalou, e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. Disseram-lhe: ó Moisés, dominam-na homens poderosos e nela não poderemos entrar, a menos que a abandonem. Se a abandonarem, então entraremos. E dois tementes, aos quais Deus havia agraciado, disseram: entrai, de assalto, pelo pórtico, porque quando logrardes transpô-lo, sereis, sem dúvida, vencedores. Encomendai-vos a Deus, se sois fiéis. Disseram-lhe: ó Moisés, jamais nela, cidade, entraremos, enquanto lá permanecerem. Vai tu com o teu Senhor, e combatei-os, enquanto nós permaneceremos aqui sentados. Moisés disse: ó Senhor meu, somente posso ter controle sobre mim e sobre o meu irmão. Separa-nos, pois, dos depravados. Então, Deus lhe disse: está-lhes-á proibida a entrada, na terra sagrada. Durante 40 anos andarão errantes, pela terra. Não te mortifiques pela gente depravada. E conta-lhes, ó mensageiro, a história dos dois filhos de Adão. Quando apresentaram duas ofrendas, foi aceita a de um e recusada a do outro. Disse aqueles cuja ofrenda foi recusada: juro que te matarei. Disse-lhe o outro: Deus só aceita a ofrenda dos justos. Ainda que levantasses a mão para assassinar-me, jamais levantaria a minha para matar-te, porque temo a Deus, Senhor do universo.
Quero que erques com a minha e com a tua culpa, para que sejas um dos condenados ao inferno, que é o castigo dos ínicos. E o egoísmo do outro induziu-o a assassinar o irmão, assassinou-o e contou-se entre os desventurados. E Deus enviou um corvo, que se pôs a escavar a terra para ensinar-lhe a ocultar o cadáver do irmão. Disse: Ai de mim! Não é verdade que não fui capaz de ocultar o cadáver do meu irmão, se até este corvo é capaz de fazê-lo. Contou-se, depois, entre os arrependidos. Por isso, prescrevemos aos israelitas que quem matar uma pessoa, sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Apesar dos nossos mensageiros lhes apresentarem as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra. O castigo, para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra, é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será, para eles, um aviltamento nesse mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo. Exceto aqueles que se arrependeram, antes de caírem em vosso poder, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Ó fiéis, temei a Deus, tratai de acercar-vos de Ele e lutai pela sua causa, quiçá assim prosperareis. Ainda que os incrédulos possuíssem tudo quanto existisse na terra e outro tanto de igual valor, e o oferecessem para redimir-se do suplício do dia da ressurreição, não lhes seria aceito, sofrerão, isso sim, um severo castigo. Quererão sair do fogo, porém, nunca dele sairão, pois sofrerão um suplício eterno. Quanto ao ladrão e à ladra, decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto tenham cometido, é um exemplo, que emana de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Aquele que, depois da sua iniquidade, se arrepender e se emendar, saiba que Deus o absolverá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. E ignorás, acaso, que a Deus pertence a soberania dos céus e da terra. Ele castiga a quem deseja e perdoa a quem lhe apraz, porque é onipotente. Ó mensageiro, que não te atribulem aqueles que se degladiam na prática da incredulidade, aqueles que dizem com suas bocas, cremos, conquanto seus corações ainda não tenham abraçado a fé. Entre os judeus, há os que escutarão a mentira e escutarão mesmo os outros, que não tenham vindo a ti. Deturpam as palavras, de acordo com a conveniência, e dizem, a seus seguidores, se vos julgarem, segundo isto, as palavras deturpadas, aceitai-o, se não vos julgarem quanto a isso, precavei-vos. Porém, a quem Deus quiser pôr à prova, nada poderás fazer para livrá-lo de Deus. São aqueles cujos corações Deus não purificará, os quais terão um aviltamento neste mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. São os que escutam a mentira, ávidos em devorar o que é ilícito. Se apresentarem a ti, julga-os ou aparta-te deles, porque se te separares deles em nada poderão prejudicar-te, porém, se os julgares, fei-se-o equitativamente, porque Deus aprecia os justiceiros. Porque recorrem a ti por juiz, quando têm a tora que encerra o juízo de Deus. E mesmo depois disso, eles logo viram as costas. Estes em nada são fiéis. Revelamos a Tora, que encerra a orientação e luz, com a qual os profetas, submetidos a Deus, julgam os judeus, bem como os rabinos e os doutos, aos quais estavam recomendadas a observância e a custódia do livro de Deus. Não temais, pois, os homens, e temei a mim, e não negocieis as minhas leis a vil preço. Aqueles que ao julgarem, conforme o que Deus tem revelado, serão incrédulos. Nem, a Tora, temo-lhes prescrito, vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente e as retaliações tais e quais, mas quem indultar um culpado, isto lhe servirá de expiação. Aqueles que não julgarem conforme ao que Deus tem revelado serão iníquos.
E depois deles, profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, corroborando a Tora que o precedeu, e lhe concedemos o Evangelho, que encerra a orientação e luz, corroborante do que foi revelado na Tora e exortação para os tementes. Que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme ao que Deus revelou serão depravados. Em verdade, revelamos-te o livro corroborante e preservador dos anteriores. Julga-os, pois, conforme o que Deus revelou e não sigas os seus caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. A cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma, e se Deus quisesse, teria feito de vós uma só nação, porém, fez-vos como sois, para testar-vos quanto aquilo que vos concedeu. Emulai-vos, pois, na benevolência, porque todos vós retornareis a Deus, o qual vos inteirará das vossas divergências. Incitamos-te a que julgues entre eles, conforme o que Deus revelou, e não sigas os seus caprichos e guarda-te de quem te desviende algo concernente ao que Deus te revelou. Se tu refutarem, fica sabendo que Deus os castigará por seus pecados, porque muitos homens são depravados. Anseiam, acaso, o juízo do tempo da incipiência? Quem melhor juiz do que Deus, para os persuadidos? Ó fiéis, não tomeis por confidentes os judeus nem os cristãos, que sejam confidentes entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente será um deles, e Deus não encaminha os ínicos. Verás aqueles que abrigam a morbidez em seus corações apressarem-se em ter intimidades com eles, dizendo, tememos que nos açoite uma vicissitude. Oxalá Deus te apresente a vitória ou algum outro desígnio seu e, então, arrepender-se-ão de tudo quanto haviam maquinado. Os fiéis, então, dirão, são, acaso, aqueles que juravam solenemente por Deus, que estavam conosco. Suas obras tornar-se-ão sem efeito e será desventurados. Ó fiéis, aqueles dentre vós que renegarem a sua religião, saibam que Deus os suplantará por outras pessoas, às quais amará, as quais o amarão, serão compassivas para com os fiéis e severas para com os incrédulos, combaterão pela causa de Deus e não temerão censura de ninguém. Tal é a graça de Deus, que a concede a quem lhe apraz, porque Deus é acento agudo munificente, sapientíssimo. Vossos reais confidentes são, Deus, seu mensageiro e os fiéis que observam a oração e pagam o zakat, genuflectindo-se ante Deus. Quanto àqueles que se voltam, em companheirismo, para Deus, seu mensageiro e os fiéis, saibam que os partidos de Deus serão os vencedores. Ó fiéis, não tomeis por confidentes aqueles que receberam o livro antes de vós, nem os incrédulos, que fizeram de vossa religião objeto de escárnio e passatempo. Temei, pois, a Deus, se sois verdadeiramente fiéis. E quando fazeis a convocação para a oração, tomam-na como objeto de escárnio e passatempo. Isso por serem insensatos. Dize-lhes, ó adeptos do livro, pretendeis vingar-vos de nós, somente porque cremos em Deus, em tudo quanto nos é revelado e em tudo quanto foi revelado antes? A maioria de vós é depravada. Diz ainda, poderia anunciar-vos um caso pior do que este, ante os olhos de Deus. São aqueles a quem Deus amaldiçoou, abominou e converteu em símios, suínos e adoradores do sedutor. Estes, encontram-se em pior situação, e mais desencaminhados da verdadeira senda. Quando se apresentam a vós, dizem, cremos, embora cheguem disfarçados com a incredulidade, e com ela saiam. Mas Deus sabe melhor do que ninguém o que ocultam. Verás que muitos deles se precipitam no pecado, na hostilidade e na saciação do que é ilícito. Quão detestável é o que fazem. Porque os rabinos e os doutos não lhes proibiram blasfemarem e se fartarem do que é ilícito. Quão detestáveis são as suas obras. Os judeus disseram, a mão de Deus está cerrada. Que suas mãos sejam cerradas e sejam amaldiçoados por tudo quanto disseram.
qual suas mãos estão abertas. Ele prodiga-lhes as suas graças como lhe apraz. E, sem dúvida, o que te foi revelado por teu Senhor exacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles. Porém, infundimos-lhes a inimizade e o rancor, até ao dia da ressurreição. Toda vez que acenderem o fogo da guerra, Deus os extinguirá. Percorrem a terra, corrompendo-a, porém, Deus não aprecia os corruptores. Mas se os adeptos do livro tivessem acreditado em nós, e temido, tê-los-íamos absolvido dos pecados, tê-los-ia acentuagudo-amos introduzido nos jardins do prazer. E se tivessem sido observantes da Tora, do Evangelho e de tudo quanto lhes foi revelado por seu Senhor, alimentar-se-iam com o que está acima deles e do que se encontra sob seus pés. Entre eles, há alguns moderados, porém, quão péssimo é o que faz a maioria deles. Ó mensageiro, proclama o que te foi revelado por teu Senhor, porque se não o fizeres, não terás cumprido a sua missão. Deus te protegerá dos homens, porque Deus não ilumina os incrédulos. Dize, ó adeptos do livro, em nada vos fundamentareis, enquanto não observardes os ensinamentos da Tora, do Evangelho e do que foi revelado por vosso Senhor. Porém, o que te foi revelado por teu Senhor, exacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles. Que não te penalizem os incrédulos. Os fiéis, os judeus, os sabeus e os cristãos, que creem em Deus, no dia do juízo final e praticam o bem, não serão presas do temor, nem se atribularão. Havíamos aceito o compromisso dos israelitas, e lhes enviamos os mensageiros. Mas, cada vez que um mensageiro lhes anunciava algo que não satisfazia os seus interesses, desmentiam uns e assassinavam outros. Pressupunham que nenhuma sedição recairia sobre eles, e, então, tornaram-se deliberadamente cegos e surdos. Não obstante Deus tê-los absolvido, muitos deles voltaram à cegueira e à surdez, mas Deus bem vê tudo quanto fazem. São blasfemos aqueles que dizem, Deus é o Messias, filho de Maria, ainda quando o mesmo Messias disse, ó israelitas, adorai a Deus, que é meu Senhor e vosso. A quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso e sua morada será o fogo infernal. Os ínicos jamais terão socorredores. São blasfemos aqueles que dizem, Deus é um da Trindade, portanto não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Porque não se voltam para Deus e imploram o seu perdão, uma vez que Ele é indulgente, misericordiosíssimo. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam, e sua mãe Ira e Sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desviam. Pergunta-lhes, adorareis, em vez de Deus, ao que não pode prejudicar-vos nem beneficiar-vos, sabendo, vós, que Deus é o Oniouvinte, o Sapientíssimo. Diz-lhes, ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, profanado a verdade, nem sigais o capricho daqueles que se extraviaram anteriormente, desviaram muitos outros e se desviaram da verdadeira senda. Os incrédulos, dentre os israelitas, foram amaldiçoados pela boca de Davi e por Jesus, filho de Maria, por causa de sua rebeldia e profanação. Não se reprovavam mutuamente pelo ilícito que cometiam. E que detestável é o que cometiam. Vês muitos deles, judeus, em intimidade com idólatras. Que detestável é isso a que os induzem as suas almas. Por isso, suscitaram a indignação de Deus, e sofrerão um castigo eterno. Se tivessem acreditado em Deus, no profeta e no que lhe foi revelado, não os teriam tomado por confidentes. Porém, muitos deles são depravados. Constatarás que os piores inimigos dos fiéis, entre os humanos, são os judeus e os idólatras.
constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem: somos cristãos, porque possuem sacerdotes e não ensoberbecendo coisa alguma. E, ao escutarem o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrimas a lhes brotarem nos olhos, reconhecem naquilo a verdade, dizendo: ó Senhor nosso, cremos. Inscreve-nos entre os testemunhadores. E porque não haveríamos de crer em Deus e em tudo quanto nos chegou, da verdade, e como não haveríamos de aspirar a que Nosso Senhor nos contasse entre os virtuosos. Pelo que disseram, Deus os recompensará com jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Isso será a recompensa dos benfeitores. Aqueles que negarem e desmentirem os nossos versículos serão os réprobos. Ó fiéis, não malverseis o bem que Deus permitiu e não transgridais, porque Ele não estima os perdulários. Comei de todas as coisas lícitas com que Deus vos agraciou e temei-o, se fordes fiéis. Deus não vos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis, porém, recrimina-vos por vossos deliberados juramentos, cuja expiação consistirá em alimentardes 10 necessitados da maneira como alimentais a vossa família, ou emos vestir, ou em libertardes um escravo. Contudo, quem quer ser de recursos jejuará 3 dias. Tal será a expiação do vosso perjúrio. Mantende, pois, os vossos juramentos. Assim Deus vos elucida os seus versículos, a fim de que lhe agradeçais. Ó fiéis, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e as adivinhações com setas, são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis. Satanás só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor, mediante as bebidas inebriantes e os jogos de azar, bem como a afastar-vos da recordação de Deus e da oração. Não desistireis, diante disso. Obedecei a Deus, obedecei ao mensageiro e precavei-vos, mas se vos desviardes, sabei que ao nosso mensageiro só cabe a proclamação da mensagem lúcida. Os fiéis que praticam o bem não serão reprovados pelo que comeram anteriormente, mas coisas ilícitas, uma vez que é delas passem a se abster, continuando a crer e a praticar o bem, a ser tementes a Deus e crer novamente e praticar a caridade. Deus aprecia os benfeitores. Ó fiéis, Deus vos testará com a proibição de certa espécie de caça que está ao alcance das vossas mãos e das vossas lanças, para assegurar-se de quem o teme intimamente. Quem, depois disso, transgredir a norma sofrerá um doloroso castigo. Ó fiéis, não mateis animais de caça quando estiverdes com as vestes da peregrinação. Quem, dentre vós, os matar intencionalmente, terá de pagar a transgressão, o equivalente àquilo que tenha morto, em animais domésticos, com a determinação de 2 pessoas idôneas, dentre vós. Que tais animais sejam levados como oferenda à Caaba. Ou, ainda, farão a expiação, alimentando alguns necessitados ou o equivalente a isto em jejum, para que sofra a consequência da sua falta. Deus perdoa o passado, porém, a quem reincidir Deus castigará, porque é punidor, poderosíssimo. Está-vos permitida a caça aquática, e seu produto pode servir de visão, tanto para vós como para os viajantes. Porém, está-vos proibida a caça terrestre, enquanto estiverdes consagrado à peregrinação. Temei a Deus, ante o qual serei consagrados. Deus designou a Caaba como casa sagrada, como local seguro para os humanos. Também estabeleceu o mês sagrado, a oferenda e os animais marcados, para que saibais que Deus conhece tudo quanto há nos céus e na terra, e que é onisciente. Sabei que Deus é severíssimo no castigo, assim como também é indulgente, misericordiosíssimo. Ao mensageiro só cabe a proclamação da mensagem. Deus conhece o que manifestais e o que ocultais. Dize, o mal e o bem jamais poderão equiparar-se, ainda que vos encante a abundância do mal. Ó sensatos, temei a Deus, quiçá assim prosperais.
Ó fiéis, não interrogueis acerca de coisas que, se vos fossem reveladas, atribular-vos-iam. Mas se perguntardes por elas, quando o Alcorão tiver sido revelado, ser-vos-ão explicadas. Deus perdoa a vossa sofreguidão, porque é tolerante e indulgentíssimo. Povos anteriores a vós fizeram as mesmas perguntas. Por isso, tornaram-se incrédulos. Deus nada prescreveu, com referência às superstições, tais como a Baíra, ou essa Iba, ou Vacila, ou Ami. Porém, os blasfemos forjam mentiras acerca de Deus, porque a sua totalidade é insensata. E quando lhes foi dito, vinde para o que Deus revelou, e para o mensageiro, disseram, basta-nos o que seguiam os nossos pais. Como, mesmo que seus pais nada compreendessem nem se guiassem. Ó fiéis, resguardai as vossas almas, porque se vos conduzirdes bem, jamais poderão prejudicar-vos aqueles que se desviam, todos vós retornareis a Deus, o qual vos inteirará de tudo quanto houverdes feito. Ó fiéis, quando a morte se aproximar de algum de vós e este se dispuser a fazer um testamento, que apele para o testemunho de 2 homens justos, dentre vós, ou de 2 estranhos, se achar viajando pela terra quando isto acontecer. Deverá detê-los, depois da oração, e fazê-los prestar juramento por Deus, deste modo, a nenhum preço venderemos o nosso testemunho, ainda que o interessado seja um dos nossos parentes, nem ocultaremos o testemunho de Deus, porque, se assim fizermos, contar-nos-emos entre os pecadores. Se descobrirdes que há perjuros, que sejam substituídos por outros 2 parentes mais próximos das pessoas em que estão, e ambos jurarão por Deus deste modo, nosso testemunho é mais verdadeiro do que o dos outros e não perjuramos, porque se assim fizermos, contar-nos-emos entre os ínicos. Este proceder é o mais adequado, para que as testemunhas declarem a verdade. Devem temer que se apresentem outras testemunhas depois delas. Temei, pois, a Deus e escutai, porque Ele não ilumina os depravados. Um dia, Deus convocará os mensageiros e lhes dirá, que vos tem sido respondido, com respeito à exortação? Dirão, nada sabemos, porque só tu és conhecedor do incognoscível. Então, Deus dirá, ó Jesus, filho de Maria, recordar-te de minhas mercês para contigo e para com tua mãe, de quando te fortaleci com o espírito da santidade, de quando falavas aos homens, tanto na infância, como na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Tora e o Evangelho, de quando, com o meu beneplácito, plasmaste de barro algo semelhante a um pássaro e, alentando-o, eis que se transformou, com o meu beneplácito, em um pássaro vivente, de quando, com o meu beneplácito, curaste o cego de nascença e o leproso, de quando, com o meu beneplácito, ressuscitaste os mortos, de quando contive os israelitas, pois quando lhes apresentaste as evidências, os incrédulos, dentre eles, disseram, isto não é mais do que pura magia. E de que, quando inspirei os discípulos, dizendo-lhes, crede em mim e no meu mensageiro. Disseram, cremos. Testemunha que somos muçulmanos. E de quando os discípulos disseram, ó Jesus, filho de Maria, poderá o teu Senhor fazer-nos descer do céu uma mesa servida? Disseste, temei a Deus, se sois fiéis. Tornaram a dizer, desejamos desfrutar dela, para que os nossos corações sosseguem e para que saibamos que nos tens dito a verdade, e para que sejamos testemunhas disso. Jesus, filho de Maria, disse, ó Deus, Senhor nosso, envia-nos do céu uma mesa servida. Que seja um banquete para o primeiro e último de nós, constituindo-se num sinal teu, agracia-nos, porque tu és o melhor dos agraciadores. E disse Deus, fala-ei descer, porém, quem de vós, depois disso, continuar descrendo, saiba que o castigarei tão severamente como jamais castiguei ninguém da humanidade. E recordar-te de quando Deus disse, ó Jesus, filho de Maria. Foste tu quem disseste aos homens, tomai a mim e a minha mãe por 2 divindades, em vez de Deus. Respondeu, glorificado sejas. É inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde.
Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do incognoscível. Não lhes disse, senão o que me ordenaste, adorai a Deus, meu Senhor e vosso. E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles, e quando quiseste encerrar os meus dias na terra, foste tu o seu único observador, porque é acento agudo és testemunha de tudo. Se tu os castigas é porque são teus servos, e se os perdoas, é porque tu és o poderoso, o prudentíssimo. Deus dirá, este é o dia em que a lealdade dos verazes ser-lhes-á profícua. Terão jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Deus se comprazerá com eles e eles se comprazerão nele. Tal será o magnífico benefício. A Deus pertence o reino dos céus e da terra, bem como tudo quando encerra, porque é onipotente.